Olá, sejam bem-vindos ao programa Visão Jurídica. E hoje eu quero deixar para você aqui um grande recado. O programa será polêmico. Eu recebo com muita honra, com muita alegria, a doutora Cláudia Cavalcante. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar na sua presença mais uma vez. Vamos lá. Vamos que vamos. Olha, é uma advogada de alto nível, com diversas qualificações profissionais, especializações, que vai aqui nos contar muitas coisas da sua trajetória, que é um prazer recebê-la aqui, porque a sua história me encantou desde o primeiro dia que nós nos conhecemos. Muito obrigada, doutora. E isso tem que ser dividido, né? Para você, jovem advogado, para você, advogado já de longa carreira, é muito importante a união da classe. É muito importante que nós possamos dividir um pouquinho da nossa trajetória, das nossas experiências. Para alguns um pouquinho mais fácil, para outros um pouquinho mais difícil. E eu queria, doutora, que você se apresentasse para nós. Boa noite, doutora. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui, uma honra poder participar do seu programa. Meu nome é Cláudia Cavalcante, sou advogada, formada em Direito pela São Judas, pós-graduada em Direito Penal e Criminologia pela PUC, pós-graduando em Direito Empresarial pela PUC também e perita em Grafotécnico pela FVM. Atualmente tenho meu escritório de advocacia, estou presidente da Comissão das Mulheres Advogadas da OAB Franco da Rocha e é um prazer estar aqui. Que luta muito pela classe, pelas mulheres. Inclusive, nos conhecemos em um evento de mulheres. Exatamente. Nesse ano, em que nós nos unimos ali com empresárias, com advogadas, para dividir, para compartilhar ali sonhos, desejos, inspirações. Falamos um pouquinho de defesa pessoal, que foi muito importante. Muito legal, foi incrível a aula que o professor Cauã nos deu, porque infelizmente hoje em dia é o que o mundo nos pede, né? Tivemos essa semana casos alarmantes de violência doméstica, tivemos uma mulher sendo arrastada em plena Marginal Tietê, isso me arrepia de falar. Gente, isso é muito Então, se defender é mais do que necessário nesse momento, né? Infelizmente, a gente tem que pensar que as nossas meninas não podem estar só no balé, não que seja um problema elas estarem no balé, mas precisamos pensar em defesa pessoal. O que eu faço em uma situação como foi naquela ocasião, a moça que levou mais de 60 socos no rosto dentro de um elevador. Como é minha conduta, né? É importante pensar em tudo isso. Com certeza. Nosso dever de alertar, de conscientizar, de fazermos eventos justamente com essa ideia, não é? Tanto para os homens quanto para as mulheres, para que as mulheres entendam ali o seu espaço, que é aonde ela quiser, fazendo o que ela quiser, e que o homem consiga, então, entender e respeitar. Muito embora nós saibamos que isso vem até da legislação mais antiga, Perfeito. Em que a mulher, por exemplo, precisava de uma autorização do homem para poder trabalhar. O Código Civil permitia que o homem matasse uma mulher em defesa da honra. Parece algo assim do século, não sei, 10, 15, mas não é tanto assim. O Código de 2002 que veio mudar isso é muito recente para a nossa história, a violência contra a mulher, e por isso que estamos aqui engajadas a combater todos os dias. Mas vamos voltar um pouquinho, vamos entender por que a doutora Cláudia escolheu o curso de Direito. Olha, toda vez que me perguntam isso, eu não sei responder muito bem. Para mim, parece que eu já nasci com isso. Parece que eu nasci para isso. Foi escolhida. Né? Fui escolhida desde a infância. Meu pai é professor, mas gosta muito da área do direito e sempre alimentou esse meu gosto pela área policial, pela área jurídica. Quando eu entrei na faculdade, na verdade, eu tinha crente que a única coisa que eu não faria era exercer a advocacia. Não quero advocacia de jeito nenhum, aqui estou e pretendo não sair. Eu pretendia prestar concurso para delegada, sempre tive, né, esse espírito que compartilhamos um pouco, né, doutora, Sim. de ser um pouco mais combativa, um pouco mais incisiva nas nossas ideias. E sempre achei que tinha vocação para a carreira policial, mas o destino me trouxe para a advocacia, eu me apaixonei pela advocacia. E estou dentro da advocacia desde 2018. Eu me formo em 2021, mas atuo já em estágios, em assessoria desde 2018 e não parei mais. E se apaixonou, Me apaixonei, totalmente. Para delegar, ficou para trás e a advocacia foi te encantando. Ao longo da faculdade, a gente vai mudando um pouquinho, né? Alguns querem prestar concurso, né? Promotoria, enfim. Decidiu.
terminou a faculdade, e o momento da prova? O exame, o temido exame. Aqui tem jovens advogados nos acompanhando, tem estudante de direito, e o temido exame, como foi? Foi, graças a Deus, tranquilo. Tinha, claro que não é fácil um exame de ordem, óbvio que eu não vou passar aqui e falar assim, nossa, a gente foi mil maravilhas, não. Nossa Senhora de Aparecida que me deve o exame aí, sou grata, mas Deus acima de tudo, mas foi um bom exame, né? Eu prestei na pandemia, então assim, foi um momento delicado emocionalmente para todo mundo, né? Eu lembro que foi o primeiro exame pós-pandemia que liberou para fazer, tanto é que eu atrasei um pouco para fazer um exame, né? Eu prestei no último ano de faculdade, ali em 2021, estava inscrita já desde o final de 2020 para fazer o primeiro. E ele atrasou do início do ano, mais ou menos para março, abril. A gente atrasou 4 meses. Eu falei, ótimo, sinal de que eu tenho mais tempo para estudar. Vamos lá, não sempre vamos um lado bom. Eu sempre vejo o copo meio cheio, nunca meio vazio. Eu falei, então bora. Escolhi um cursinho para fazer, não me lembro agora qual. Não foi o Damásio, foi algum outro, assim, pra não fazer propaganda, mas também não lembro qual que é. E fiz o cursinho, porque, a gente tem que acreditar, você que é estudante de DJ e está nos assistindo, faça o cursinho. Ai, porque se eu estudei, vou bem em todas as provas? Porque lá eles te mostram o que é principal que cai naquela prova, né? É um estudo direcionado. É um estudo direcionado, não é que você não vai estudar ou vai estudar pouco. Pelo contrário, você vai estudar muito e não vai dar conta de ver todo o edital até o dia da prova. Só que lá eles te falam, ó, vá por aqui. Se você pega só o edital, você vai ter que filtrar todo aquele edital, o que você dá prioridade para estudar, então foi importante por conta disso. Fiz em penal, em que pese hoje eu não exerço na área mais, mas foi tudo certo, passei na primeira fase, fui para a segunda, passei em penal, e aí saí da faculdade já em 2021 com a carteira. Infelizmente, não peguei a carteira em 2021 ainda, levei quase um ano por conta da pandemia. Só. Você que tá aí, a minha podia ser em dezembro, não vai dar tempo. Calma, que vai acontecer. Vai sair no momento que tem que sair. Exatamente. Né? A gente tinha pandemia, eu sou da subseção de Franco, então a gente tem a questão ali de chuvas e tudo, tinha alagado tudo, eu quase não chego na minha colação. E aí, por conta do Covid, a gente não colou grau em dezembro, como seria o habitual, né? E aí ficou para aquele clima aberto. E aí em fevereiro, dia 26 de fevereiro de 2022, a gente finalmente cola grau, porque você que está estudante de direito não basta passar na carteira, tá? Na ordem dos advogados, você precisa colar grau, você precisa do seu diploma. Então só em fevereiro que eu posso dar entrada e minha carteira sai em março. Aí sim eu pego a minha carteira e começo a exercer a advocacia com autonomia. Que alegria. Que momento marcante. Brilhante. Hoje nós acompanhamos solenidades, não é? Sim. E a gente consegue sentir essa emoção, essa identificação com cada um que está ali recebendo a carteira. Não sei, doutora, mas para mim a última nós juramos juntas, né? Tivemos oportunidades, para mim é muito importante. A sensação de que estou jurando pela primeira vez. Eu me emociono. Todo aquele momento, o hino nacional, tudo. A postura de respeito, não é? E a cada palavra... Como nós dissemos na última solenidade, olha, preste atenção em cada uma dessas palavras, porque ela vai te acompanhar ao longo da sua trajetória. Porque o nosso dia a dia nos cansa, né? As injustiças que acompanhamos todos os dias nos cansam. E aí é importante ali no final do ano que foi agora, você jurar de novo. Defender a Constituição, os direitos humanos. É importante lembrar o porquê que você está ali. Então, para mim, é um momento muito simbólico. Sempre que posso, estou presente em uma outorga de carteiras. Sim, pela rápida administração da justiça, né, de forma a promover a cultura, Exato. Promover ali o diálogo. Então, a gente acaba respeitando muito isso. A gente vai aprendendo ao longo do tempo, ao longo da nossa experiência profissional, o quão importante é cada palavra. É por isso que todas as vezes que temos a oportunidade de fazer o juramento, renovamos o juramento. Sim, com certeza. E aí, como é que fica depois? Você que está aí nos acompanhando, jurou, pegou a sua carteira, e agora? O que eu faço? É lindo, a brochura é lindo, mas assim, eu vou pra onde? Como que eu peticiono? É totalmente diferente, né? Eu, graças a Deus, tinha a vivência de um escritório de advocacia, então eu entrei na faculdade em 2017, passei uma luta no primeiro ano que eu já queria estar estagiando, mas não consegui. E aí, só no segundo ano que eu começo a estagiar. E aí, começo com o escritório de advocacia full service, que fazia de tudo, inclusive diligências para o país inteiro. Então, eu pego um pouco de experiência em fazer audiência em consumidor, em cível, trabalhista, aquilo faz
tudo bom de se aprender mesmo. Sensacional. E aí, em uma diligência no Fórum da Fazenda Pública, eu conheço um proprietário de advogado, proprietário de um escritório de advocacia, que fala assim, vem pro precatório? Você é a cara do precatório. Eu falei, imagina, gente, não sei nem o que é isso. O que é precatório? O que é precatório? Que palavrão é esse, né? Que nome é esse? E aí, só explicando, são os processos, né, movidos contra o Estado, autarquias, a forma de pagamento tem o nome de precatório, porque entra numa fila de pagamento, tem preferência no pagamento. Precatório. É ótimo. Não esqueça precatório. São ótimos, é um ótimo mercado. E aí eu falo, quer saber? Vamos. Aí eu tava 6 meses no outro escritório, saio para esse escritório. E nele fico até 2022, até outubro de 2022. E ali eu começo como estagiária, aprendendo tudo, depois evoluo. E aí quando eu pego a carteira, ainda não estava com carteiras em mão, mas como ele falou assim, já passou, tá passado, tá aprovado. Você exerce a coordenação do escritório. Aí, em 2022, eu exerço a coordenação do escritório ali, faço toda a parte de precatório, é minha responsabilidade, levantamentos, né, auxilio na elaboração de instrumento de cessão de crédito, que é um mercado muito bacana também, e me apaixono pelo precatório. Atuo até hoje no precatório, a gente faz vendas de créditos, a gente faz acompanhamento desses processos, muitas empresas compram esses créditos, né, para tentar compensar. Em 2015, a Procuradoria aqui de São Paulo fala, gente, não vai dar para mim, fiquem com o crédito para vocês, e aí você recebe, é um ótimo investimento, fica com o crédito ali. E aí, em 2022, eu falei assim, as coisas não estão legais, assim que já peguei minha carteira, em março, né, falei, não é o que eu quero. Né, a gente começou a ter conflitos éticos, né, conflitos de interesse, eu sou mais por um caminho, ele gostaria de ir por outro, e eu falei assim, eu estou saindo então do escritório, aí em outubro de 2022 eu saio. E aí é aquele choque do muito bacana, planejamos, mas agora eu faço o que com isso? Não sou da família do direito, aí para quem está nos ouvindo, acho que isso é muito importante. Como eu já falei para a Jaque diversas vezes, para a doutora Jaqueline, somos mulheres, não somos bancas que vêm de escritórios anteriores, e aqui eu não cito que meu pai é advogado, meu avô, meu tio, aqui somos nós, as primeiras, não somos pioneiras. Exatamente. Não somos apadrinhadas, mas é meu nome que está na porta do escritório, então acreditem que é possível. Mas eu não tenho ninguém. Mas a minha família, porque infelizmente hoje, assim, no diretório da advocacia, da OAB, enfim, são de pessoas que ali estão porque tem um histórico familiar também que os acompanha. Polêmico falar isso, mas tem muitos ali que estão para citar que o meu avô, porque o meu pai era advogado e por isso, não, somos as primeiras, estamos aqui para abrir portas. Exatamente, e justamente por isso, para você que está aí nos acompanhando, é muito importante que você guarde essa frase. Quando você aposta em você, você nunca perde, você só aprende, sempre. Muito. Isso vai te dar um vigor, um fôlego, uma força, e você vai enfrentar o que tiver que enfrentar para ser a pioneira no grande exemplo. No orgulho da sua família e no seu próprio orgulho. Eu falo dobre aposta, né? Acredite em você, porque fácil não vai ser. Não. Hoje eu consegui me estabilizar, 3 anos de escritório já, mas no começo não é fácil. No começo você olha a sua agenda, ela tá realmente vazia. Né? E aí, com o mês passa, um te indica, a internet hoje é revolucionária para nós que não temos família tradicional no direito. Para mim é extraordinário, cerca de 70%, 80% dos meus clientes vieram da internet e procuraram através da internet. Então, esteja presente na internet, como estamos aqui agora, porque é a sua porta de angariar, prospectar novos clientes. E aí eu respiro novembro e dezembro eu falo, bora, vamos abrir. E aí abro realmente CNPJ, tudo certinho, e começo a operar ali primeiro com o CIV, com o consumidor, com o que aparecia, e aí hoje voltada mais para o CIV, empresarial e os meus queridos precatórios que não queria abandonar. Sensacional essa história, gente. É a evolução da carreira. Sim. Não é? Então, quando você tem uma oportunidade, e essa oportunidade ela é tão rica, todas são, mas aí você precisa ver qual momento você está, né? Exato. E observar ali quais são os passos que você pode dar ou recuar dentro daquela parceria profissional, seja ela qual for, de que forma que você estabeleceu, mas você tem que ter posicionamento, objetivo. E ao longo do tempo a doutora foi firmando. Muitas pessoas não querem, vou ter que fazer de tudo, todas as áreas, não, eu quero fazer só isso daqui.
e você acaba Exato. ficando um profissional limitado. Eu acho que além da limitação, que a gente precisa, a faculdade não te dá isso, tá? A prática jurídica que te faz um bom profissional. Você tem que ter a coragem de advogar com a prudência necessária, com o estudo necessário, por óbvio, mas você precisa praticar, porque é completamente diferente da teoria. Sim. Então você precisa dessa coragem de recuar e falar assim, vou recuar 2 casas para ir, porque no momento eu tinha 23 anos, estava como coordenadora de um escritório relativamente grande de precatório, estava no ápice da minha carreira até então. Sim. Foi difícil virar em casa e falar assim, não, eu estou parando tudo, jogando pro alto e vou começar do zero. Não foi fácil, mas eu faria tudo de novo. Esse é o principal, você precisa ter propósito, porque quando a gente tem propósito, a gente passa por uma adversidade, a gente respira e consegue ir. Porque você sabe onde você quer ir. Se a gente não sabe, é aquele negócio da Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Agora, se você sabe onde você quer chegar, o caminho é árduo, é difícil, mas você vai. É que nem nós que gostamos de treinar e estar na academia todo dia. Não é todo dia que eu quero estar ali e fazer um leg. Entende? Mas a gente sabe onde quer chegar, sabe que quer ter saúde, sabe que quer ter mais disposição. Então é traçar uma rota e ir, porque fácil não vai ser. Mas acredite que é possível, eu bato muito nisso de que precisamos, especialmente mulheres. Sim. Eu falo, né, como falamos na última outorga de carteira que estávamos juntas, 50% praticamente das mulheres inscritas em quadro de ordem hoje são mulheres, né, dos advogados inscritos. Nós não temos se você pesquisar aí no Google, se você vai verificar, não temos um escritório de advocacia grande, bem desenvolvido, os mais ricos do país, que são de propriedade de uma mulher. Podem ter coordenadoras, podem ter gestoras, mas não são donas. E eu acredito muito que a gente ainda vai ter o nome de uma mulher entre estes. Com certeza. Temos que empreender, tenha a coragem de colocar o seu nome na porta do escritório de advocacia e falar que ele é seu, atender os seus clientes com a seu jeito de atender, com as suas características e acreditar que vai dar certo e ir fazer parcerias como a gente fez, se encontrou, a OAB está aí de portas abertas, especialmente a nossa subseção em Franco da Rocha, para te receber. Foi lá que eu consegui. Então, assim, para onde que eu vou? Para quem eu pergunto? Fui para a OAB, bater na porta, falar em que comissão eu posso entrar, o que eu posso fazer, como que eu empreendo. E a gente tá lá para isso, para nos receber, para trocar ideia. Então, comece, vai se aproximando de outros colegas, como a doutora falou no início. A união é indispensável no exercício da nossa profissão e é isso que a gente tem que batalhar todos os dias. Sim, como a doutora disse, a faculdade, ela é de direito. Não é de advocacia, não é da prática. Você tem uma matéria ou outra, você tem, a depender da universidade, os seminários, aqueles momentos que você acaba se expondo um pouquinho, falando um pouquinho, mas na maior parte das vezes você é um ouvinte. E na atuação da advocacia, você precisa falar. Estávamos aqui nos bastidores falando da berlinda, que muitas vezes nos é colocado um microfone. Dá uma palavra aqui para nós. Exato. Então esteja sempre pronto. Saiba onde você quer chegar. Entenda os caminhos que você precisa percorrer. Muitas vezes, ao longo da sua preparação para o exame de ordem, você cria um certo distanciamento da OAB, sim, né? A OAB é só para prova, né? Só tem que pagar anuidade. Não, a OAB é muito mais do que isso, né? A OAB de Franco da Rocha me acolheu com um carinho muito grande, sou muito grata à doutora também por esse carinho. E você consegue ali fazer parcerias, network, o exercício da oratória você consegue ter ali com seus colegas e o acolhimento, que é o mais importante. Muitas vezes, e eu falo por experiência própria, que eu não fui acolhida no primeiro momento, né, na subseção que eu estava, que eu pertencia, mas eu busquei, eu continuei insistindo, eu continuei pedindo, eu conheci a doutora Kélia, que é presidente da OAB de Franco da Rocha, que é um amor. Ela é maravilhosa. Maravilhosa. Ser humano de luz. A doutora Thaís, todo mundo que ali está pronto para te abraçar, a OAB São Paulo, todos. Ele tem cursos diversos para nós e os eventos que nós desenvolvemos ali para a sociedade, para os colegas. E venha conosco, venha fazer parte, chega ali,
pergunta, tudo bem? Vai ali Exato. na humildade, na paz, na serenidade, que você sempre será muito bem-vindo. E, doutora, falamos de carreira, falamos de faculdade. Queria falar sobre a sua atuação como colunista, né? Eu recebi o convite para você, ó, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, porque tem muito mais para vocês. Recebi o convite da editora Chave Mestre para escrever um capítulo de um livro, então nós fizemos o lançamento em coautoria, o livro Elas no Direito, e isso me encantou de uma maneira, assim, foi a minha primeira experiência como escritora, com outras colegas ali em conjunto, né? Além de ser também, para quem não me conhece, sou palestrante, mentora e agora coautora do livro Elas no Direito. Então, é uma experiência muito gostosa, muito gratificante de você poder colocar ali o seu ponto de vista, contar um pouquinho da sua experiência. Conta para nós como colunista. Foi um convite, assim, surpresa, né? Eu não estava esperando também. Me apaixonei pelo mundo da literatura também, de se tornar escritora, foi muito gostoso. A gente atuou em um caso, dando suporte para uma colega numa situação de emergência na UPA de Franco da Rocha. E aí o jornal que estava cobrindo, que é o Portal 2 Pontos, lá de Franco, com o Toninho Lopes, já fica aqui meu agradecimento pelo convite, falou: doutora, vem fazer uma entrevista pra gente relatar melhor esse caso e mudar as coisas, dar uma agitada ali pra gente organizar como que tava. E aí foi muito bacana a entrevista, ele falou assim: nossa, eu gosto muito, né? Vamos fazer uma coluna? Tem um espaço para uma coluna aqui. Você não quer fazer às terças? Aí eu falei, bora. Então, toda terça-feira eu tenho uma coluna, por volta de 1h30 sai. O tema é livre, a gente fala sobre o que quer, mas eu tento sempre exaltar o empreendedorismo feminino, casos de violência, como a gente teve a doutora Camila, que perdemos, presidente de comissão da mulher advogada aí do interior, perdemos para um feminicídio, para um policial militar, fiz uma coluna dedicada a isso, e é muito gostoso ter um espaço aberto para que você coloque a sua opinião, a sua contribuição pública, né? Eu acho que quando a gente se forma em direito, que a gente faz o juramento na outorga de carteira, a gente tem que se comprometer com ele mesmo, né? A gente não pode perder ele no meio-dia no exercício da nossa advocacia, do dia a dia do nosso escritório, a nossa função social. Então, a gente fica engajado nas comissões, como a minha é da mulher advogada, e ali também fica um canal para colocar a nossa opinião, para contribuir publicamente, porque é livre o acesso, não tem custo para acessar a coluna, e aí uma pessoa, às vezes, que precisa daquela informação, pega aquela informação gratuitamente, é a nossa forma de contribuir com uma sociedade melhor também, né? A gente não pode pensar só em nós mesmas, né? Precisamos pensar o que a gente tem para contribuir. Então, é uma experiência super incrível. Fiquei com um gostinho de que quero escrever alguma coisa também, despertou. Tô olhando com mais carinho aí agora para esse olhar depois da coluna. Bacana, doutora. E quem quiser acompanhar lá as suas postagens, o seu tempo que dedica a essas colunas, como é que faz para acessar? No meu Instagram é postado todas as terças-feiras, vocês podem acessar, é claudiacavalcante.adv. Toda terça-feira sai uma coluna em conjunto com o Portal 2 Pontos, e vocês podem acompanhar aí, não só isso, mas todas as publicações que a gente faz voltada aí também a agregar para a sociedade, trazer também conteúdo jurídico de forma descomplicada, né? Sim, tem muita coisa interessante lá, gente. Corre lá, já começa a seguir a doutora. Teve um caso muito importante que a doutora postou, que eu gostei muito de acompanhar, que foi a questão das marcas de nomes semelhantes. Sim, foi incrível essa semana, né? O Tribunal de Justiça de São Paulo aqui acatou um pedido da Sigvar, que tinha ingressado com a ação, que o tiro saiu pela culatra, né? Já tinha pedido reconhecimento de registro de marca no INPI, que é assim, você pode ter a marca que você quiser. Se você não registrar, ela não é sua. Quem registra primeiro leva. Que nem venda de imóvel, né? Então, já tinha pedido e não tinha sido aprovado, porque a gente visa sempre o interesse do consumidor. Então, se você tem nomes semelhantes, se você faz aquelas brincadeirinhas que a gente fala assim na internet, né? Que o brasileiro, ele é nascido e formado em marketing já, né? Não funciona muito bem assim aqui para o direito pra gente. Você não pode ficar imitando marca. Você não pode colocar um bar com o nome semelhante de uma grande marca, como a gente vê. E a Sigvara tem um nome muito parecido com o Vivara. Até a sonoridade é a mesma, a escrita é semelhante, né? As letras utilizadas, escolhidas para logo são semelhantes, então foi negado o registro de marca no INPI.
Eles entram com um pedido judicialmente para que seja autorizado, alegando que a Vivara está praticando concorrência desleal, por estar nichando o mercado e não deixar que outras empresas venham a concorrer. Só que aí esse tiro sai pela culatra, porque o tribunal entende que, na verdade, a Sigvara tenta imitar a marca da Vivara, é o mesmo ramo de segmento, já havia o NPI negado o registro de marca, e aí eles falam, não, ó, você não pode, a prática de concorrência desleal, que é quando você utiliza mecanismos que não são justos, como o nome semelhante, o mesmo segmento, você confunde o consumidor, atrapalha as vendas, e aí eles condenaram em concorrência desleal, não vai poder mais a Sigvara utilizar esse nome, tem prazo para que ele tire esse nome, troque todo o registro de marca dela que não foi deferido, trocar o nome, embalagens, tudo, não pode utilizar, sob pena de multa diária aí de R$1.000 até um teto de 20, dano moral de 30 mil, e o dano material vai ser apurado em liquidação de sentença, vai para perícia, porque assim, quantas vendas a Vivara perdeu com essa confusão? Então assim, é muito sério. Então você que é pequeno empreendedor que tá aí, olhou um nome de uma marca e falou, acho que eu vou fazer semelhante porque essa daí já tá bombando, o prejuízo pode ser gigantesco e tem repercussão, inclusive, na esfera criminal, né, doutora? A gente pode até levar aí para uma tentativa de estelionato, a depender do limite que isso ultrapassar na tentativa de fraude, o limite que isso pode ter, né? Por isso que é importante você consultar primeiro um especialista, né? Coloca o teu projeto ali no papel, exato, tenha uma assessoria jurídica desde o princípio para que você consiga fazer uma visão mais ampla dentro de todo o conjunto legislativo, porque se você espera chegar a tal ponto, muitas vezes o prejuízo pode ser irreversível. Vai ser bem salgado. E aí a gente entra na questão da parceria da atuação, né? Porque, por exemplo, se um caso desse chega, hoje eu atendo empresas, se tem repercussão criminal, por exemplo, a gente aciona um colega parceiro especialista, que é o que eu trabalho na minha advocacia, um atendimento personalizado. E ele vai para diversos caminhos. Então, por exemplo, ali eu não tenho um problema só empresarial. Eu tenho repercussão no direito do consumidor, eu tenho repercussão no direito penal, se for o caso. E aí, você estando presente com essa parceria, esse network te dá essa possibilidade de você prestar um melhor serviço para o seu cliente, né? Então, chama a doutora Jaqueline, peça um parecer, a gente entrega junto para o cliente. Então, essa é a importância também dessa união, desse network entre a advocacia, para atender melhor. Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Ninguém vai ao fundo e nem cresce. Isso eu posso falar assim com muita tranquilidade, sozinho. É sempre bom que você tenha advogados parceiros, né? Que você faça o seu network para você oferecer o melhor para o seu cliente. E não um serviço ali pela metade, incompleto. Você já oferece o conjunto quando você chama um colega da sua confiança para poder desmistificar todo aquele imbróglio que foi feito, exato, no caso a ser discutido, a ser analisado, né? Muitas vezes nem sequer chega à justiça, né? Se você tiver uma mesa de negociação, inclusive pelas partes, né, dos dois lados, o que quer celebrar o contrato e tem um negócio, o que vai desenvolver o projeto, por exemplo, para evitar alguma responsabilidade civil até. Sim, super. E também porque no exercício da advocacia, vocês vão observar, acho que a doutora também tem muito disso, que o cliente que gosta do seu atendimento, ele quer ficar. E aí ele não tem um problema concentrado, né? Então ele veio pelo direito empresarial, mas ele vai se divorciar, ele quer você, ele não quer trocar de escritório. Então, se não é a sua área de atuação, não tem problema, porque eu prefiro fazer uma parceria com um colega que vai me entregar junto um ótimo serviço para o meu cliente do que fazer mais ou menos, porque não é a sua área de atuação. Então, aquele cliente, ele acaba ficando, ele acaba trazendo algum parente, e aí você precisa ter colegas parceiros para prestar um bom serviço e também ali pensando na gestão administrativa e do empreendedorismo de um escritório de advocacia, você não dá conta de atender todas as demandas, né? Então, é importante você manter o seu cliente, mas prestar um bom serviço. E aí, a parceria tá aí por conta disso. Muito bem. Então, já sabem que podem lá consultar o Instagram da doutora, a coluna dela tá lá toda terça. Toda terça, 1h30. 1h30, hein? Não perde. E aqui no nosso canal, se inscreve, curta, comenta, compartilha para que esse vídeo possa chegar para mais pessoas, né? Esse conteúdo tão relevante que nós estamos falando aqui. E a doutora mencionou a respeito dos casos de violência, tem crescido muito,
né? Em toda parte, em toda classe social. E existe o trabalho que nós estamos fazendo de formiguinha ali, de levar informação, de fazer os eventos na OAB. São eventos gratuitos, são eventos de conscientização. E eu queria que a doutora, como presidente da Comissão da Mulher, né, contasse um pouquinho para nós, desse algum recado para as mulheres aqui que estão nos acompanhando e que podem ou estar sendo vítima e não percebeu, desconhece, ou que conhece alguém e pode também levar essa informação para ela. É alarmante, né? É preocupante a situação do que tem acontecido nos últimos anos, porque a gente teve reunião na última segunda-feira com a seccional da Comissão da Mulher Advogada, né? Então, São Paulo inteiro, estadual, do início ao fim, todo o estado, interior. E aí, um questionamento que a gente teve foi, nós temos um aumento do número de denúncias ou nós temos um aumento do número de violência mesmo? E aí, infelizmente, chegamos à conclusão de que não estão tendo mais casos na mídia, porque, nossa, agora a mulher está com coragem para denunciar, e não é que aumentou os casos, é que agora se denuncia mais. Infelizmente, a gente notou um aumento efetivamente da violência, atrelado, ainda bem, à denúncia. Mas, infelizmente, há um aumento do número de casos. E aí é preocupante, porque é um movimento que, se a gente vê que esses red pills da vida, etc., que incentivam a violência doméstica, que acreditam que a masculinidade está atrelada à prática da violência verbal, da violência psicológica, que é tão relevante quanto a física. Aqui a física a gente está falando de extremos, como a gente falou da defesa pessoal no início. Mas uma mulher vítima de violência psicológica, ela acaba com a vida da mesma forma. Sim. Infelizmente, dentro do escritório, eu tenho uma psicóloga que trabalha. Então, eu sempre remeto os casos para a doutora Larissa, porque eu falo que aqui, né, quando a gente recebe uma mulher vítima de violência doméstica, a gente é como um médico clínico, né? Então, a gente precisa redirecionar ela para outros atendimentos. Então, temos repercussão do criminal, vamos para o criminal, ela vai para a vara de família também numa situação de divórcio, ela também vai para a questão psicológica, então encaminha a sua cliente para um atendimento psicológico, para um acolhimento, porque você tem que ter cuidado nesse acolhimento, você não vai virar e falar assim, você tá maluca, vai para o psicólogo, não é isso, você foi vítima de violência psicológica. Eu acredito que um profissional vai poder mudar a sua vida daqui para frente para você trilhar uma outra situação, para a gente não entrar naquele ciclo de repetir, né? De escolher parceiros semelhantes àquele que a gente está acostumado. A nossa cabeça funciona dessa forma. A gente repete padrões, né? E a gente acaba repetindo o padrão daquele relacionamento nos próximos, se a gente não toma esse cuidado. Então, proteger essa mulher para ela entender o nível de violência. Porque acontece, não sei se acontece com a doutora, mas chega para mim, às vezes, olha, ele não chegou a me bater. Mas ele me xinga, ele fala que eu tô gorda, ele fala que eu tô ridícula, não vai sair comigo na rua. Ele não tem acesso às contas que a gente tem, não sei onde estão os documentos. Dessa vez ele me bateu muito. Exato. Dessa vez ele me bateu muito. Então, espera um pouquinho, se bater só um pouquinho, até onde pode bater? Então, dessa vez ele extrapolou o limite de bater. Existe um limite? Exato. Agressão é agressão, eu falo isso. Agressão é agressão e ponto. Mas não há mais. Mas ela provocou, mas não existe o a mais. O mais, a vírgula na violência doméstica, ela não existe. É violência e ponto. Mas ele não vai importa. Mudar. Às vezes tá casada há 30 anos e tem esse receio, né? Eu tô com 2 casos, infelizmente, no escritório, um de 30 anos e o outro 45 anos de casado. E aí você fala, será que eu saio agora? E aí meu questionamento para essa cliente foi, será que você precisa ficar viva até agora? Ou você vai arriscar não estar? Porque ele vai te matar. Eu não queria te falar isso diretamente, mas ele vai. Vamos trabalhar com uma realidade nua e crua. Ele tentou te matar na última vez, ele só não conseguiu. E a gente vai dar chance pro azar de mais uma vez? É uma vida inteira. E aí entra a violência psicológica. Essa mulher está atrelada à violência psicológica. Ela não entende que ela não é valorizada. Ela não entende que uma situação de humilhação é violência doméstica. E aí a gente trabalhou muito nessa última reunião também a autonomia emocional, a importância da gente trabalhar políticas públicas e conscientização dessa mulher ter autonomia financeira e emocional. Porque uma mulher com autonomia financeira tem capacidade de falar assim, largo tudo do jeito que tá
e saio, que eu faço de novo, enquanto o processo de divórcio passa, etc. Que eu falo isso para meus clientes. Mas e as coisas que estão aqui? Eu falo, saia de casa, sua vida primeiro, a gente resolve o patrimônio depois. E uma mulher com independência emocional, ela consegue entender essas características daquele relacionamento, que não tá legal, que aquela pessoa tá te desvalorizando, ela está te humilhando, ela não te valoriza, ela consegue sair e recomeçar com maior facilidade, né? Sua vida não acaba no divórcio, sua vida não acaba quando aquele relacionamento se foi. Eu estou com ele há 10 anos, eu estou com ele aqui, não tem problema, né? E, infelizmente, não sei se para todos os escritórios, mas no meu, pelo menos, eu senti um aumento também da violência entre mulheres, o que também é alarmante. Muito. É claro que a gente tem um número esmagador dos homens em situação de violência doméstica. É inquestionável, e aqui não estou fazendo um comparativo em hipótese nenhuma. Mas, infelizmente, eu comecei a observar entre mulheres também um comportamento, aí a gente pensa no que a sociedade está fazendo para que a gente tenha um aumento dessa violência de forma geral, né? Até onde vai o controle, que ideias estão sendo colocadas na mesa para que a gente normalize a violência doméstica, para que a gente normalize, dá um tapa no rosto da pessoa que a gente tá. Não é normal. Assim, procure ajuda. E aí uma dica de segurança que eu sempre dou é, saiu de casa, ou o agressor saiu de casa, troque a fechadura imediatamente se você não pode trocar de casa. A gente tem dentro hoje das medidas protetivas da Lei Maria da Penha, a doutora vai poder mencionar muito melhor, porque atua no criminal ativamente, mas a gente tem como te colocar em um local seguro, tem casas que os endereços não são divulgados, você vai estar segura. Aqui em Franco a gente tem um andamento político muito bom, que deve ser, eu considero que ele deveria ser replicado em outros municípios, que é o NUPAV ali, o Núcleo de Atendimento, a gente tem, que ele tem desde psicólogo, de encaminhar para a delegacia encaminha para o NUPAV muitas vezes, tem clientes que estão em atendimento, e ele te direciona, se você precisa de renda, para onde que você vai para postos de trabalho, para poder ser empregado e ter autonomia financeira, ele te direciona para atendimento psicológico, ele trabalha o todo necessário para que aquela mulher tenha estrutura para sair de um cenário de violência doméstica. Muitas mulheres estão longe das famílias, dos parentes, e por isso entendem que vão ficar perdidas. Aqui no nosso município a gente tem muito ativo isso, né? Então direciona para posto de trabalho, para atendimento, para tudo. E aí outra dica de segurança é, relate para as pessoas que você é vítima de violência doméstica. Conte para uma amiga, conte para um profissional do direito, para sua advogada, para o seu advogado que você está sendo... Não ache que é só um negocinho, relate. Quando você relata, você vê que não é tão pequeno assim, né? Nossa, mas foi só um empurrão. Quando você vê a expressão da outra pessoa do como assim foi só um empurrão, você entende o nível da gravidade. E aí, infelizmente, é aquilo. Você não vê às 4 da tarde em programas aí sensacionalistas esses casos acontecendo na primeira agressão. Nunca é no primeiro empurrão, nunca é no primeiro apertão, começa assim. Então, ao menor sinal, saia imediatamente. Não pague para ver, a sua vida vale muito mais que isso. Você não é essa pessoa. Então, outra medida de segurança, que foi o que a gente falou na palestra, é, tem um número de segurança, seu advogado, alguém... Viu a situação de violência, troque o número para pizzaria, né, que a gente brinca, porque ele vai procurar no seu celular como advogada, como outra coisa, e mande uma frase curta do estou em perigo, sua localização em tempo real. Eu consegui, felizmente, salvar a vida de uma cliente assim em uma situação. Então, já tinha orientado dessa forma, é como eu oriento todas as minhas clientes. E aí, por volta de 8 e pouco da noite, eu recebi o nome falando, quero uma pizza, é um urgente, e mandou a localização. Aí eu sabia que não era uma pizza. Mandei uma viatura da Polícia Militar, me dirigi logo em seguida ao local com a prudência necessária. Você que é advogado, quando vai atender em um loco, precisa ter uma prudência excepcional. Ocorrência é um local delicado. Então, a viatura já havia chegado, a situação já estava controlada quando eu cheguei e acompanhei para a delegacia. Se eu chego antes, doutora, como que eu faço? Aguarde a Polícia Militar. Infelizmente, não temos como fazer nada. Um atendimento na circunstância da ocorrência, dos fatos, é muito delicado. Você precisa ter a cautela. Da mesma forma que, infelizmente, não é recomendado que você dê carona a clientes, né? Porque você não sabe que situação a gente já viu colegas perderem a vida por conta disso.
Então, assim, tem que ter cautela ali no trato do dia a dia, especialmente os colegas criminais, mas também de vara de família precisa ter o tato de não posso dar carona, não sei como que tá a situação, não posso chegar de supetão, por exemplo, ele mandou a localização, então eu vou para casa dela. Não, a localização é para que eu acione a polícia militar e acompanhe se ela está sendo retirada do local, a força, onde é que tá o monitoramento para eu passar para a polícia e ter mais documentação para a ocorrência. Né? Então, é importante ter essas técnicas, assim. Então, troca a fechadura da sua casa, manda sua localização para alguém e, assim, não hesite em pedir ajuda. Você sempre vai ser melhor sair daquela situação. O recomeço é sempre mais gratificante do que um cenário de violência doméstica, seja ele física ou psicológica. Muitos casos, doutora, eu tenho observado também que tem surgido, até o caso mais recente, que no início achava-se, né, a investigação até tinha paralisado, porque a moça teria pulado, se jogado do 10º andar, né? Teria ali, foi um suicídio, enfim. E reabrindo as investigações, foi descoberto que, na verdade, ela ainda está em andamento, não tive acesso à íntegra da investigação, mas está aí na grande mídia, de que houve uma briga. Tem filmagens no elevador também, de que o casal estaria ali em vias de fato já, né? E a moça, a gente vê no vídeo que ela tenta acalmá-lo, que ela tenta abraçá-lo, para que de repente aquela discussão, ele estava nervoso, tentei acalmar. Então, esse não é o melhor remédio, né? Muitas vezes o agressor, ele está ali num estado tão forte de violência que ele não está nem te ouvindo mais. E a primeira coisa, como a doutora falou, saia, peça ajuda. Não fique, não insista que você vai conseguir mudar. Outra coisa que eu consigo já enxergar, doutora, na prática ali, está envolvendo o direito de família, o criminal, o cível, muitas vezes uma discussão societária. Sim. Hoje mesmo eu vim do cartório de era um divórcio com uma dissolução de empresa, eram sócios. Pois é. E aí as mulheres também estão assim, tá? Nós estamos vendo casos surgirem muito mais, né, de mulheres agredindo as suas companheiras, enfim. Nós estamos nos preocupando com as mulheres, em conscientizá-las. Elas saem, né, elas conseguem um abrigo, um local sigiloso, elas conseguem se refazer. Mas e a criança? Será que nós deveríamos olhar um pouco mais para os filhos, para a escola, para a educação? Porque essa criança, muitas vezes, ela não entendeu. Sim. E ela vai ficar um período em um lar, outro período em outro. E o cuidado e o psicológico dessa criança, o que ela está absorvendo de toda aquela situação? Será que ela entendeu que a violência do pai estava correta porque a mãe era culpada e merecia? E a mãe nunca conversou com ela sobre aquilo, é que ela não teve um acompanhamento e ela cresce com isso. Sim. E começa a praticar isso. Então, muitas vezes, as escolas também, a educação também precisa trabalhar nesse sentido de conscientizar as crianças. Porque elas estão crescendo num lar que foi dividido, mas ninguém olhou para ela para explicar o porquê. Isso eu tenho visto muito acontecer no escritório. Das mães não saberem lidar, como conversar, ah, mamãe, mas eu tenho que ir para a casa do papai? Então, seu pai é machista, é violento, mas você é obrigada a ir. Eu tenho que te mandar. Se eu não te mandar, eu posso sofrer alguma coisa que ele vai movimentar lá. Será que é essa linguagem que nós temos que tratar essas crianças? Acho que por isso a importância de você, assim que recebe essa mulher vítima de violência doméstica, direcionar ela para um atendimento psicológico. Tenha um psicólogo parceiro do teu escritório. Assim como o contador é parceiro do escritório de advocacia que lida com o empresarial, o psicólogo é parceiro também do escritório criminal, do escritório civil, porque são demandas que a gente precisa tratar esse cliente, até para a gente advogar melhor no processo, né? Para a gente evitar aqueles conflitos que são mera birra.
por conta da situação não resolvida. E aí a gente vai para um problema mais global, né? Que é como essa criança, como que esse homem vai para a sociedade tendo essa infância. Aí é um problema da sociedade mesmo. Então as escolas precisam pensar nisso. A Escola em Franco tem feito muitas palestras, inclusive, em escolas de combate à violência doméstica, para a gente identificar desde cedo. E, infelizmente, é uma realidade cruel que não tem uma palestra que eu tenha participado nesses últimos anos que, ao final da palestra, algum aluno não venha falar: eu acho que em casa eu tenho isso. Eu acho que eu passo por isso, minha mãe passa por isso. Então, a gente precisa trabalhar e campanhas, assim, precisa passar na TV. A gente acha que hoje a TV é aberta, não tem isso, passar no YouTube, propagandas mesmo do governo estadual, do governo federal, falando sobre a temática, né, conscientizando como que é. Porque a gente sente uma dificuldade de compreender a violência doméstica quando ela não é física, né? As pessoas já entenderam que a violência física é uma violência psicológica, mas não compreenderam a gravidade da psicológica e da financeira. Nesse caso que a doutora mencionou, por exemplo, será que essa moça pulou da sacada? Vamos lá. Porque ele veio a jogá-la da sacada, efetivamente, numa situação de violência doméstica, homicídio, feminicídio. Se ela pulou dessa sacada, a que ponto ela não teve a instigação do suicídio, que no direito penal é crime instigar alguém ao suicídio, em que ponto ela não era vítima de violência doméstica e houve uma instigação ao suicídio dela, que também deveria ser criminalizado, também deveria responder este homem por esta conduta, né? Porque a gente tem dois cenários que a gente ainda não sabe qual é, e nos dois, ao meu ver, meu parecer jurídico, ele responde por ambos, né? Porque assim, em que ponto ele não instigou essa mulher a se jogar, ou a que ponto ele jogou esta mulher lá de cima, né? A gente tem os dois cenários, e para mim os dois cenários precisam ser investigados com afinco para a gente criminalizar e não deixar isso passar batida. Pois você já sabe, se você estiver passando por alguma situação semelhante, a violência não é só aquela que deixa a marca, que deixa aquele roxo. Não é. A violência, ela pode tomar diversas formas, como a doutora explicou aqui para nós. Então, se algo semelhante está acontecendo com você ou com uma amiga, né, uma conhecida, também veio para a grande mídia o caso da moça que tomou as facadas na frente da filha. Sim, infelizmente. A família não entendia. E aí a amiga dela deu entrevista contando. E com uma dor muito profunda essa amiga tinha, porque ela contou para a amiga, ela não trouxe isso para a própria família. Então ninguém entendia como que ele pôde ter feito algo assim, porque ela nunca contou nada. Até o pré-julgamento, às vezes, com a família, de não levar, saber que reação que o pai vai ter, que o tio vai ter dentro, né, daquela circunstância. Eu lembro que na família a mãe falou assim, não, sempre foi um casamento tranquilo, são 20 anos de união, se eu não me engano. Mas a amiga vem para falar assim, não, havia um cenário de violência doméstica. Então, a importância de você relatar para alguém, né, em relacionamentos longos, principalmente, não é normal você chegar num local e essa pessoa não te apresentar. É uma situação de humilhação, é uma situação de violência psicológica. Não é normal você se sentir confortável porque essa pessoa está te humilhando na frente de outras pessoas, essa pessoa não te valoriza, essa pessoa nunca está presente, essa pessoa nunca te exalta. Isso também é uma forma de violência psicológica, é humilhar aquela mulher, é colocar aquela mulher como um ser inferior, ela se sente inferiorizada, ela se sente desrespeitada, né? Ele te desrespeita na frente de outras mulheres, ele elogia outras mulheres de uma forma mais sexual na frente dessa outra mulher. Isso é uma forma de violência psicológica, e a gente passa ela muito simples, como se não fosse nada demais, como se aquilo, imagina, é só um desacordo entre casal. Isso acaba com a saúde mental de uma mulher. Isso também é relevante, você também precisa sair desse relacionamento. São sinais que devem ser observados para que não entre, não vire aquela violência um caso de feminicídio. Como nós estamos vendo, assim, são casos absurdos e cada vez mais violentos. Sim. A violência está se tornando um pouco mais, cada vez mais, na verdade, drástica, assustadora, cruel. A gente tem, né, a doutora pode inclusive falar melhor, mas como esse caso assustador da Marginal, a gente tem dentro do caso de feminicídio uma característica ali no momento da perícia
de que essas situações começam na violência psicológica da humilhação e elas sempre tendem a ir agressões no rosto. Por quê? Porque eles querem tirar de nós a nossa identidade como mulher. Eles querem agredir o rosto, aquilo que nos identifica como mulher. Então, são agressões sempre nesse sentido, né? De você não vai ser minha, você não vai ser de mais ninguém, você não vai estar do jeito que eu te conheci. Eles tendem sempre a querer... Na última palestra, eu mencionei a mensagem de uma cliente minha, inclusive, é um processo que está em segredo de justiça, eu não vou dar detalhes, mas uma das mensagens era: se eu pegar você, eu vou te desfigurar. Isso é muito pesado. Eu ainda estou tentando convencê-la a pedir uma medida protetiva porque ela ainda não achou necessário. Só que ela perdeu a guarda do filho, né? Então, ele era o padrasto da criança, o pai pegou mensagens semelhantes, né? A criança relatou cenários semelhantes e pediu a guarda, e no momento ela está sem a guarda da criança por conta disso. E é realmente uma situação delicada. Então, assim, até que ponto vai essa situação? Como é que você acha normal ou que ele não vai fazer nada? Ela fala pra mim, ele não vai ter coragem, ele não vai fazer nada. E aí eu falo, ele disse que vai te desfigurar. Você acha que é normal? Não é. Então, acredite nas menores palavras. Eu vi um vídeo na internet esses dias, não sei se a doutora viu, em que ele envia umas flores pro local de trabalho e ele chega brincando de atirar nessa mulher e a cara que ela faz. Ela. Pelo que eu vi, depois ela pede o divórcio, né? Se eu não me engano. Não acompanhei depois. Então, assim, se ela pediu, parabéns, porque isso não é brincadeira. Não dá pra eu brincar de fingir que te dei 4 tiros no rosto. Isso não é brincadeira. Então, assim, é importante que ao menor sinal você saia dessa relação. É aquele pensamento: eu não preciso disso, eu não preciso passar por isso. Então, cada vez mais mulheres se qualifiquem, busquem se envolver em projetos solidários, projetos sociais, para você expandir, para você abrir a sua mente, para você entender quem você é de verdade. Você não é a esposa do Joãozinho. Você não é a namorada de fulaninho. Você é você tem a sua própria identidade. Você não precisa passar por humilhações. Nós estávamos também falando nos bastidores sobre a violência patrimonial. Falei aqui com o pessoal da produção, né? Que às vezes a gente fala, nossa, mas como assim? É um pouco difícil de você linkar. Mas o agressor, se ele não consegue tirar você, quebrar a sua autoestima de cara, ele vê que você realmente é firme, que você tem ali a sua consciência de quem você é e de onde você está, ele vai tentando te cercar de outras formas, né? E se tem uma sociedade, uma parceria, um negócio juntos, nesse caso, por exemplo, ele começou. Era uma padaria, né? Uma mini mercearia, e os pães ficavam ali na fermentação, ficavam ali no desenvolvimento ao longo da noite para poder estar pronto no primeiro horário da manhã. E ele desligou todos os fornos, ele jogou água nas maquininhas de cartão, no sistema, no computador, e ele foi destruindo. E as imagens das câmeras, talvez ele tenha se esquecido, talvez ele não tenha pensado no calor daquela coisa, né? Porque não tem um nome ainda para se dar para esse momento, desse surto desse homem, e ele foi destruindo, que foi a forma que ele entendeu que podia atingi-la. Isso é violência. Além da quebra do celular, que é o que a gente vê mais costumeiramente, né? Do que a gente vê ali da destruição de documentos, o homem que detém o salário. Tem tudo isso. Sim. Tem a perseguição no local de trabalho, tem diversas formas. E aí, fique atenta ao mínimo sinal. Tem dúvida? Procura um advogado da sua confiança, a defensoria, a OAB, que está sempre à disposição, de portas abertas, para tirar a sua dúvida, esclarecer se realmente você está dentro de uma situação de risco, de uma situação perigosa. E saia disso, você não precisa passar por isso. Não é mesmo, doutora? Totalmente, doutora. E assim, só para finalizar o tema, saindo do direito, saindo da questão como advogada, como mulher,
Você merece ser bem tratada. Não é normal ele chutar a parede porque ficou estressado. Ah, mas não foi comigo, mas ele chutou a parede. Não é normal. Não é normal ele querer ver seu celular, ter a senha de todos os seus aplicativos. Se ele confia em você, não tem necessidade. Você merece ser bem tratada. Às vezes passou por uma situação, foi fazer um evento importante, ele nem exaltou isso, nem te parabenizou. Você não merece isso, né? Então, aquele amor próprio de que você merece mais, você não está sendo exigente. É o mínimo que você merece. É o mínimo de amor que a gente tem que ter pela gente, do eu não mereço isso. Eu mereço ser valorizada, eu mereço ser apresentada, eu mereço ser exaltada nos meus projetos. Isso é apoio, isso é relacionamento saudável. Porque o relacionamento tem altos e baixos, só que a gente não pode confundir momentos de crise com momentos de violência, seja ela psicológica, financeira ou física, né? Então, um relacionamento saudável não vai passar por isso. Um relacionamento saudável não tem chute na parede, celular quebrado, né? Então, assim, trabalhar o amor próprio, de que você é bonita, você é inteligente, você é uma profissional excelente, você é independente, você pode o que você quiser. Então, não aceite também aquele relacionamento que te leva ali no banho-maria, a pessoa nunca te exalta, a pessoa não tem projeto de vida com você, ela tá gastando seu tempo. Nosso tempo é curto, é valioso. Então, o amor próprio nessa situação também é importante. Não espere chegar no extremo. Ali como mulher, eu te falo, se valorize, né? Ah, ele não gosta que eu passe maquiagem, batom vermelho, que é uma polêmica, estamos todas de vermelha no direito. Passe seu batom vermelho, coloque o vestido que você quer. Tenha amor próprio e saia de qualquer relacionamento, o mínimo que começar, você não merece isso. Muito bem, e agora, para finalizarmos, caminhando, aí tava tão bom esse bate-papo, né? Mas nós já vamos caminhando aqui para o final e eu quero deixar mais um alerta, e agora é para todos, né? Não só as mulheres, os homens, os adolescentes, os idosos, o golpe do falso advogado, doutora. Isso está, assim, demais. Todas as mídias, todas as redes sociais, a OAB, Tribunal de Justiça, estão todos em alerta por conta disso. É preciso que você que está aí nos acompanhando, que tem algum processo, seja ele judicial, administrativo, cuidado com o golpe do falso advogado. Isso tem acontecido muito, doutora. Muito. Hoje mesmo, meu celular tá aí, 5 clientes já me ligaram hoje, falando, doutora, foi você que me mandou mensagem, que eu posto sempre, já estão orientados. Mas, infelizmente, eu cheguei a ter uma cliente que caiu no golpe, perdeu 12 mil reais por conta disso. Então, assim, o seu advogado não trocou de número, a gente não manda cópia, é sempre um padrão de comportamento, tá? Então, a gente não manda uma cópia da petição inicial, que é geralmente que eles utilizam, para você falando, seu valor saiu, agora você precisa só pagar uma taxa, o STF, o STJ vai entrar em contato com você por videochamada para fazer. Isso é golpe, gente. Então, assim, receber uma mensagem diferente da linguagem que o seu advogado está acostumado a falar com você, não responda, não forneça dados, ligue para o seu advogado. Fala, olha, essa mensagem é essa mesma aqui? Ah, não é. Aí você se livra de um golpe. Não vá na ansiedade de solucionar. A gente sabe que os processos judiciais são longos, são cansativos, mas não existe milagre. O seu advogado, ele vai te orientar como está o andamento daquele processo. Então, desconfie de mudanças de número, porque eles seguem um padrão, né? Colocam nossa foto, mandam nossa petição, na nossa petição tem os seus dados, mas muito cuidado. E aí, todos os órgãos estão empenhados também, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Mas também aí fica a crítica, botar o dedo na ferida, já que a gente falou que ia ser polêmico. Polêmica! Que plataformas como o Jus Brasil, por exemplo, precisam ser melhor monitoradas pelo Tribunal de Justiça, pela Ordem dos Advogados. Porque se você observar hoje que você filtra o nome de um processo, vem a petição inicial e as principais decisões desse processo para você baixar sem que você precise entrar. Porque o que acontece? Nós, advogados, temos nosso token, nossa senha, nosso certificado, entramos e temos acesso à íntegra do processo. O nosso cliente, se tiver a senha do processo, também tem. E quem trabalha no tribunal, como que vaza essa informação, que é o principal? Se você entrar no Jus Brasil, você vê que ali tem as principais peças para você baixar sem que você precise da senha. Então, assim, proibir que essas plataformas deem tantos detalhes. Ok, é importante que elas existam, até voltando para a questão de violência doméstica, para você pesquisar um CPF e ver se aquela pessoa não tem um caso de violência doméstica, mas baixar íntegra, baixar peças processuais, para mim é um pouco demais e facilita muito o golpe.
né? Então, assim, trabalhar também com essas plataformas que ajudam, mas precisam ter certas limitações por conta dos golpistas, né? Sim, porque agora nós temos a confirmação de 2 fatores. Mas mesmo assim, Nada isso é para você próprio. abrir, exatamente. Mas eles conseguem ter o acesso. Então, cuidado, mais uma vez, polêmica. Se você tem pressa, meu amigo, vem para mim aqui a câmera. Vem que se você tem, agora é eu e você. Se você acha que o seu processo vai sair em 10 dias, 5 dias, aquele processo cheio de documento, que a outra parte não quer nem olhar para você, que tá ali, não vai sair, gente. Não tenha pressa, não queira ter vantagens. Por quê? O golpe, ele começa com as suas informações. O golpista tá lá com a foto do seu advogado, mas é outro número. Então, ele vai te chamar pelo nome, ele vai dizer que é um colaborador do escritório ou que é o próprio advogado e falará, olha, o seu processo contra Caixa Econômica, INSS ou empresa X, enfim, seja contra quem, nós ganhamos o seu processo e o valor é tal. Me passa os seus dados bancários que eu vou fazer o repasse para você. Até aí, poxa, ele não está me pedindo nada. É alguém do escritório. E você não se atenta que a linguagem não é a mesma que o seu advogado conversa com você. Porque os golpistas, pelo que eu tenho percebido, doutora, eles estão usando o mesmo texto. Total. O mesmo texto. E aí, você passa os seus dados bancários. Porque, ela vai me repassar o valor. Chega um determinado momento da conversa que o golpista, que ainda fala, olha, graças a Deus, saiu o teu processo. O golpista vai falar para você assim, olha, não consegui fazer o pagamento porque no Tribunal de Justiça, na Receita Federal, tem uma taxa lá para recolher, tem um protesto no seu nome. Quem hoje não tem protesto? Pois é. Com a grande população. Muita gente tem uma coisa ou outra, ou já teve. Fala, poxa, será que ficou lá marcado, registrado? Vou ver o que é. Não, mas você paga essa taxa. Vou te mandar um link, você paga ou você faz o depósito para mim e eu retiro e faço o pagamento. É esse o momento. E ele quer te fazer chamada de vídeo, né? A imagem dele nunca vai aparecer. Exato. E é assim que ele vai lidando, é esse o texto. Então, fique atento. Você sabe como achar o seu advogado, você sabe onde ele tem o escritório, você sabe os horários de atendimento, você tem o telefone dele, que não mudou. Porque se mudar, nós vamos comunicar. Então, fique atento, gente. Não acredite em facilidades. Não existe mágica no direito. Não, e aquilo de acreditar, acredite no seu advogado. Você contratou o seu advogado ou sua advogada, você tem confiança nele. E somos honestos em dizer, gente, ações judiciais levam tempo. Um processo com urgência, uma tutela sai em 6 meses, mas um processo judicial é de 1 ano e meio a 2. Não sai antes. Quando a gente fala isso, eles acham, às vezes, o cliente pode acreditar, não, é só para... Não é, gente. Quem gostaria que o processo fosse rápido seríamos nós mesmos, né? Quanto mais demora o processo, mais prejudicial é para o próprio escritório de advocacia, que ficam com demandas acumuladas por um tempo muito parado. Então, quando a gente fala para você que um processo leva de 1 ano e meio a 2 no mínimo, isso de baixa complexidade, processos mais complexos podem vir até ter 4 anos, aí já tenho, né, casos mais antigos no escritório que estão desde que eu abri o escritório. Então, assim, demora mesmo. Então, desconfie dessa agilidade. Nossa, distribuir a ação faz 2 meses, 1 mês e meio, já ganhei a ação. Desconfie disso. O judiciário, infelizmente, é lento. E isso é real. Então, desconfie de qualquer rapidez que venha a ser alegada. Doutora, eu quero agradecer a sua presença no nosso programa. É uma honra tê-la aqui. Mais uma vez, eu quero ressaltar. Abrilhantou, foi uma aula para nós, não foi, produção? Com certeza. Com certeza. Tá aí uma aula para todos nós, realmente muito enriquecedor. Então, muito obrigada. Um brinde pra gente encerrar. Um brinde, vamos lá. Um brinde, sucesso. Muitos alertas, muito sucesso. Muitos honorários. Muitos honorários. Muitas advogadas entrando pra advocacia autônoma. É isso aí. Quero agradecer a você por ter ficado conosco até agora. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. E não se esqueça, hein? Semana que vem tem mais.